Então, pessoal, olha só, começou uma reforma aqui do lado, no ponto do lado, a gente está na parte da clínica agora, e ao lado alocaram uma sala nova, então está tendo uma reforma, por isso a quebradeira, mas já voltamos, já resolvemos os problemas, vamos compartilhar a tela de onde nós paramos. Olha só, eu estava falando do Alessio Fasano, esse cara que simplesmente, ele é o pai de toda essa parte, de toda essa parte moderna que a gente conhece aqui. Ele começou há muito tempo a pesquisar sobre isso e em 2001 ele começou a publicar. Esse artigo aqui é um artigo de onde tudo começou, vamos dizer, se a gente fosse citar esse artigo, seria onde tudo começou. Foi quando ele começou a publicar realmente experiências realmente muito interessantes. E nesse artigo, é um artigo que eu aconselho vocês terem, esse daqui, já os outros, eu não digo, vocês precisam ler, esse artigo vocês precisam ler. Deem um jeito, botem no Google Tradutor, eu vou passar o resumo dele para vocês, mas procurem ler. Se vocês tiverem que escolher um artigo para ler, comecem por esse. Tá certo? Ele fala da regulação da barreira intestinal, ele vai dizer que a zonulina participa muito ativamente, na verdade, aqueles três aminoácidos, claudina e ocludina, eles participam da regulação da barreira intestinal, né? E tudo isso está relacionado com a função. Então, a função da barreira intestinal e a sua regulação pela zonulina. E ele ainda diz, olha só a importância disso aqui, pessoal. A porta biológica da inflamação, da autoimunidade, ou seja, da imunidade inata, que é uma coisa que a gente despreza muito, imunidade inata, que é a imunidade que o corpo conhece, que é o corpo nasce com ela, e o câncer. Gente, isso aqui é muito forte. Acho que nem precisa ir muito mais longe do que esse título para a gente ver e perceber a força que esse artigo representa. Ele vai dar uma contextualização excepcional, genial, sobre que eu parei aqui um pouquinho agora, dessa figura sobre os ancestrais, sobre a ancestralidade, de onde vem tudo isso, a parte de cromossomo, mas não é isso que eu quero falar com vocês ainda. O que eu quero falar para vocês, a gente pode começar por aqui. Aqui, se vocês forem vendo onde eu estou com o mouse, é a zonulina, essa famosa zonulina. E a zonulina, ela é simplesmente essa proteínazinha, ela vai participar da junção, da aglutinação das barreiras do intestino, das células do epitélio intestinal. Esse quadro que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que tem nesse... é excepcionalzinho também. Olha só o que é o glúten, para você que nunca viu um glúten. Quem já viu um glúten andando aí pela rua antes? Ninguém. Está aqui o glúten. Glúten, alunos da turma da fisioterapia digestória, alunos da fisioterapia digestória, glúten. Olha só, aqui a gente tem a gliadina, a gente viu que são aquelas proteínas do trigo, quando ela se junta com essa outra proteína, que é uma proteína mais comprida, é a gluteína, e isso se agita, ou seja, você sova a massa, você mata, você maltrata a massa, elas se juntam. E quando elas se juntam, elas não se largam mais. O fato é esse, pessoal. Então, o glúten é nada mais, nada menos do que aqui no Brasil, né? Essa aqui é o glúten mais conhecido, mais existe. A junção da gliadina com a glutenina. E esse daqui é o famoso glúten, essa cobrona aqui que vocês estão vendo aqui agora. E aqui na legenda da imagem, né, se vocês perceberem, ele fala que essa daqui é a alfa-gliadina, né? Essa vermelhinha, esse segmento vermelho, ele tem uma atividade citotóxica, ou seja, ele é tóxico para as células, né? Essa partezinha verde clara, ele vai produzir uma atividade imunomodulatória. A parte azulzinha, ela vai aumentar a atividade, a permeabilidade do intestino, ou seja, se você quer achar um culpado, você acha um culpado lá na proteína, na posição 110 até a posição 130, e na posição 150 até a posição 170,
é a parte da proteína que vai aumentar a permeabilidade da barreira intestinal do seu paciente, da pessoa que está lá comendo trigo, tá certo? Isso aí é uma das partes mais importantes. A título de curiosidade, se você quiser, você pode ter essa figurazinha como uma imagem. Essa imagenzinha aí que vocês vão ter para guardar no consultório, mas não é essa ainda que eu quero que vocês guardem. A que eu quero que vocês tenham realmente no consultório é essa daqui. Eu ainda acho muito mais eficaz quando a gente desenha. Então, na parte de metodologia do curso de fisioterapia digestória, método do Dr. Raul Lobato, você, além de já tem que saber o que é glúten, você tem que ter a capacidade de explicar ativamente para o seu paciente como é glúten, porque ele vai lhe perguntar pelo menos 2 dos 10 pacientes que chegaram no seu paciente e do seu consultório, que você for falar toda essa parte, você vai ter que explicar tudo isso, porque são pacientes muito curiosos, eles vão querer saber de você, que é referência no tratamento digestório aí na sua região. Você vai começar a receber pacientes disso. Acreditem, é muito rápido, porque hoje simplesmente todo mundo tem alguma queixa de problema gastrointestinal. E se todo mundo tem essa queixa de problema gastrointestinal, pessoal, vocês vão receber muito paciente. Acreditem, porque isso acontece com todo mundo. Não é só com você, não foi só comigo, vai acontecer com todo mundo com que você começar a indicar, e inclusive esse curso, sei que tem alguns colegas seus que moram em outros locais que você vai indicar, indica esse curso aí da fisioterapia digestória do método Raul Lobato. Por que você tem que ter esse cartão aqui impresso? Eu desenho, como eu estava falando naquela janela de vidro, eu tenho alguns pincéis que são os mesmos pincéis de quadro branco, do quadro de acrílico que eu tenho no meu consultório. Posso pegar depois para vocês verem, eu tenho de várias cores. Então eu desenho as células intestinais, desenho esses 2 quadradinhos, e aí eu desenho vários quadradinhos, aí eu mostro ao pessoal, tem a ocludina e a zonulina, que elas fazem a aproximação das células intestinais. Então, o que acontece quando a pessoa come muito glúten? Vocês têm que entender. Os pacientes, vocês podem falar só o resumo disso. Aqui, ó, os fragmentos de gliadina, eles vão se ligar a esse receptor, que é o CXCR3, tá certo? E eles vão fazer com que a zonulina ela se exponha para dentro da luz intestinal. Então, quando ela se expõe para a zona intestinal, da luz intestinal, elas vão se ligar aqui nesses receptores. Vocês não precisam decorar também os nomes, só falar que vão se ligar alguns receptores. E aí o que acontece? Elas se rompem. Quando elas se ligam a esse receptor, vocês podem ver aqui, ó, uma parte que fica no par 2, ele vai se quebrar, e a outra parte vai ficar no EGRF. Vocês não precisam EGFR. Vocês não precisam decorar o nome desses receptores, só saibam que eles vão ligar, essa zonulina vai se ligar e vai se quebrar. Então, quando ela se quebra, olha o que acontece. A célula intestinal ela era desse jeito aqui, ó, próxima, toda juntinha. E aí, como é que ela passa a ser? Desse jeito aqui, espaçada. E quando ela fica espaçada dessa forma, aqui os fragmentos da gliadina vão entrar no corpo da pessoa. Quando elas vão entrar no corpo da pessoa, elas se ligam aqui embaixo nessa zona, que nada mais é do que o GALT, que é o sistema linfóide inato associado ao intestino, ou seja, o sistema linfóide que está localizado abaixo do intestino das pessoas. Ou seja, se essas células intestinais aqui fossem, se essas células intestinais fossem a porta da casa, esse GALT ele seria o segurança da casa. Então, as T-cells elas vão reconhecer aqui fragmentos dessa gliadina e vão, através na parte do sistema imune, formar anticorpos com relação a esses fragmentos da gliadina. E isso aí a pessoa começa a desenvolver uma certa resistência à gliadina, sendo que a maioria das vezes, isso quando a pessoa não exagera muito, essa alteração ela é reversível. Depois eu posso até botar um videozinho para vocês de como isso se reverte. O corpo vai se curando sozinho, até que um tempinho depois, isso deve dar mais ou menos uns 15 dias, com os suplementos certos, a pessoa está com a barreira toda bonitinha de novo. E não que ela possa se expor de novo,
na verdade, ela vai começar a ficar boa de todas as alterações extraintestinais depois que o intestino dela começar a estar bom, entendeu? Isso aqui, onde está dizendo a ruptura do intestino, eu não gosto tanto dessa imagem. Eu vou procurar aqui uma imagem para vocês e vou também compartilhar essa imagem. Eu vou pesquisar aqui agora no Google. Então, muito provavelmente, eu tenho ela nos meus arquivos agora. Mas esse tipo de lesão, pessoal, esse tipo de lesão intestinal, elas são verificáveis, muito verificáveis através da colonoscopia. E, geralmente, os pacientes que mais reclamam e eles têm que fazer, ou já fizeram alguma vez na vida a colonoscopia, eles mais acham chato é aquela parte da dieta da colonoscopia, que tem que ser uma dieta bem restritiva, e depois, no final, a pessoa toma um tipo de laxante para ir ao banheiro e limpar o intestino para poder fazer o exame. Ou seja, muitos já passaram por isso. Então, você tem que saber convencer eles de que a limpeza intestinal ela vai ser bem parecida com aquilo, só que é de uma maneira bem mais saudável que ela vai fazer. Por que ela vai fazer de maneira mais saudável? Porque a gente não usa laxante, a gente usa tudo natural, tá certo? Então, existe um tipo de lesão, que é o tipo de lesão MASH4, que é o que eu posso pesquisar aqui agora. E eu vou procurar uma imagem bonita aqui para que vocês possam ver. Para que vocês possam ver. Olha só, achei um aqui. Isso para vocês verem, pessoal, que eu estou fazendo isso totalmente de propósito. Eu vou ver se está sendo compartilhado, para que vocês possam ver de que é tudo real, pessoal. A gente não está inventando nada. Esse tipo de lesão, ele existe. Os gastroenterologistas, eles sabem disso. Isso aqui é muito comum. Só que, geralmente, eles não associam tanto, porque a fisioterapia ela tem esse cuidado maior com o paciente, essa proximidade maior com o paciente. Acho que a gente acabou se preocupando demais em dar um retorno bom para o paciente e acabou tendo que unir essa parte das condutas alimentares do que a pessoa passa com as dores no corpo. Isso aqui simplesmente são as microbiliosidades normais do intestino. Quando a pessoa tem uma lesão MASH, grau 1, ela vai até o grau 3C, até o grau 4, na verdade. Essas microbiliosidades elas vão reduzindo de tamanho e vão ficando mais largas. Olha aqui como a MASH 2 já está completamente diferente, são cortes histológicos, tá certo? Totalmente real, acabei de pesquisar no Google, não inventei isso. No grau 3, a pessoa vai estar muito mais inflamada, as microbiliosidades vão quase sumir. No grau 3B, olha só, a pessoa já começa a fechar mais ainda as microbiliosidades e aqui no meio, onde teoricamente teriam que haver as microbiliosidades, começa a acontecer, pessoal, o acúmulo de nutrientes ruins, as coisas começam a apodrecer simplesmente dentro das pessoas. Isso aqui é um outro exemplo de como a área intestinal, ela praticamente reduz de tamanho. Isso aqui, se o intestino de uma pessoa, para vocês terem ideia, ele tem, se a gente cortar assim, cada microbiliosidade dessa de um por um, isso é um dado também muito interessante para vocês dizerem para o paciente de vocês. Vocês têm que dizer que o intestino, se fosse aberto, microbiliosidade uma a uma, as microbiliosidades uma a uma, a gente teria um tamanho de mais ou menos 500 metros quadrados. É uma quadra de tênis, né? Dá duas quadras de futebol de salão, uma quadra de futebol de salão e meia. Ou seja, o intestino ele é a área do nosso corpo que tem mais contato com o meio externo, porque a gente está direto comendo, a gente come toneladas de alimento ao longo da vida, e toda aquela tonelada de alimento que vai ter contato, que aquilo é o meio externo entrando no nosso corpo, vai ter contato com o nosso intestino. E essas alterações aqui, elas são palpáveis dia a dia. Isso aqui vai sendo causado dentro dos nossos pacientes, então a gente perde a área de absorção de todos os nutrientes do corpo, porque as microbiliosidades, elas reduzem de tamanho e elas ficam mais largas, causando também o acúmulo de alimentos aqui nesses poros, apodrecendo o alimento dentro das pessoas. E isso aí é o que vai causar tanto mal, que é esse mal que a gente fala para vocês aí na fisioterapia digestória, tá certo? Eu acho que está sendo compartilhado, mas acho que já está sendo compartilhado.
Se não foi, a gente está mostrando aí novamente essa diferença da célula normal do intestino para a célula na doença celíaca. E como as pessoas não têm sempre essa doença celíaca, essa lesão induzida pelo glúten, ela vai variar aqui. Então, as pessoas, dependendo da sensibilidade, como é que a gente mede essa sensibilidade? Pelo grau de marcha. Todas as pessoas, foi feito um estudo em Harvard com mais de 25 mil pessoas, uma review. Todo mundo, todas as pessoas que foram submetidos a esse estudo, todos tinham alteração quando ingeriam glúten. Só que a alteração ia do grau 1 ao grau 4, ou grau 3C do marcha. Então, se vocês quiserem ou tiverem que dizer isso para alguém, vocês já sabem como dizer isso. Treinem isso, vocês têm que saber a composição, o que é o glúten, né? Qual a composição de glúten, quais os alimentos têm glúten. Aqui no Brasil, principalmente tudo que tem trigo, que vai ser tóxico por causa da gliadina. E a ordeína, que é um tipo de glúten também, da cerveja. Isso aí vocês têm que saber. Vocês têm que saber que o glúten é uma proteína amorfa, fazer logo uma revisão. É uma proteína amorfa, ou seja, que ela é ativada com o movimento. Então, quando a pessoa sova a massa de todas as formas, para que a massa possa adquirir aquela consistência, então, o que acontece? Forma o glúten, forma aquela molécula que a gente mostrou, que é as moléculas em bolinha, com aquela molécula comprida, e vai gerar essa toxicidade. Como é que essa toxicidade é medida pelo corpo? Através da lesão de marcha. Isso aqui é altamente verificado através de cortes histológicos, após um exame que a gente também conhece como colonoscopia, tá certo? Existe, tá real. Pesquisei no Google agora, ao vivo, para vocês verem. Aqui está os tipos de lesão. Esse daqui também eu tenho esse cardzinho em consultório para você conseguir mostrar para o paciente. Eu, a maioria das vezes, desenho mesmo. Eu desenho de forma bem básica mesmo. Inclusive, quando eu faço as microbiliosidades, eu pergunto: você já comeu panelada alguma vez na sua vida? Aqui no Nordeste é muito comum uma pessoa comer panelada. Então, todo mundo já viu na panelada aquele cachinho de abelha que existe. E aquilo ali é o intestino puro, é uma víscera. Então, aquilo ali é a microbiolosidade. Então, imagine aquele cachinho de abelha ficando cada vez com menos espaço e cada vez menor, as cristas cada vez menores. É aquilo ali a lesão de marcha. A pessoa vai ficar inflamada em um sentido geral. Deixa eu ver aqui se deu certo voltar. Milkshake, vou compartilhar de novo. Eu acho que já está compartilhado, mas por via da dúvida está aí. Então, esse é o estudo de onde tudo começou, pessoal. Se tiver um conselho para dar, é estudar esse estudo aqui de Fazano, tá certo? É um estudo muito top, está disponível para vocês também, de qualquer forma, na biblioteca virtual, na nossa biblioteca virtual, e não conseguir acessar, tiver com qualquer problema, repito mais uma vez, não espere me encontrar algum dia na vida daqui a 50 anos para pedir esse artigo. Peça logo, registre logo suas dúvidas. Eu estou aqui para atender vocês. Certo? Então, pessoal, qual é o grande mal do glúten no final das contas? Eu peguei aquele trechozinho do artigo, juntei aqui a gliadina com a glutenina e gerou esse glúten aqui que não tem uma hidrólise completa no trato gastrointestinal humano. Então, já vou apresentando esses termozinhos para vocês, porque daqui para frente, nos próximos meses, a gente vai falar muito sobre essas siglas. Todos os artigos eles vão ter essas siglas, então comecem a se familiarizar com elas. TGI gastrointestinal, tá certo? Trato gastrointestinal. Ele não possui uma hidrólise completa, esse glúten, ele não possui uma hidrólise completa no trato gastrointestinal humano, no TGI humano, tá certo? Então, quando ele não possui essa hidrólise completa, algumas partes dessa molécula, que aqui está o glúten, por exemplo, e as partes são essas aqui, ó, são separadas. Isso aqui tudo, ele não vai ser digerido facilmente no intestino das pessoas, no nosso intestino. Então, como ele não é facilmente digerido no nosso intestino, ele fica produzindo uma inflamação crônica, uma inflamação generalizada,
E isso é o que vai causar mais mal para a gente, tá certo? Aqui, mais uma vez, aquela imagem das tight junctions. Então, quem não sabia escrever, agora tight junctions se escreve desse jeito. Também mais um termo técnico, no contrário de TGI, você sabe que está associado ao intestino, mas é TI, é TJ, tight junctions. Claudina, ocludina, zonulina. Essa claudina, zonulina, ocludina, nesse caso aqui, ele está falando só da zonulina, tem outros artigos onde a gente vai falar mais palpavelmente sobre as outras partes. E já já a gente vai começar a ver o tratamento do intestino e você já tem que saber trabalhar todos esses conceitos que nós abordamos nessas 3 aulinhas. Nessas 3, porque a gente foi interrompido agora, essa última era para ser uma aula só. A gente foi interrompido pelas batidas da reforma ao lado. E aqui vocês já têm que saber me explicar isso. Na conversa ao vivo, de alguns alunos que faltam, eu vou talvez até perguntar isso aqui. E aí, já estudou os conteúdos, já sabe explicar o que é glúten? Vocês têm que saber explicar isso para vocês explicarem para o paciente. Quando vocês souberem me explicar direitinho, de forma clara e objetiva, vocês vão também saber explicar para os pacientes de vocês. Porque você tem que explicar, não só, você não pode só dizer, pessoal, corta o glúten. Não, esse não é o método do Raul Lobato. Você tem que dizer, você está inflamado e a gente vai ver como avaliar, não se preocupe com isso agora. Você vai, se paciente, você pegar um paciente inflamado, que é 90% da população, você vai dizer, você está com essa inflamação, depois de fazer o exame clínico, que a gente vai ver como é. Depois de fazer esse exame clínico, você está inflamado provavelmente por causa de um alimento que é alérgeno, você está com um tipo de alergia, isso não sai no exame de sangue, porque esse tipo de alergia ela não é mediada pelo IgG, então ele não sai naqueles exames comuns. Então, existe alergias não mediadas por IgG e IgA. Isso a gente já sabe, já tem essa consciência. Eles estão todos presentes na ciência moderna. Você está inflamado por algum tipo de alimento que você está consumindo. 90% da população é sensível quando a gente é sensível a esse tratamento, ou seja, não precisa estar investigando mais coisas quando a gente corta 2 alimentos bem simples. Um deles, glúten, outro deles, leite. A gente ainda vai falar na próxima aula. A próxima aula é só sobre leite. E a gente não vai entrar em guerra, nós não vamos entrar em conflito. O que eu sempre costumo falar para você já ir adiantando no processo e isso é uma coisa que você pode dizer para o seu paciente. Geralmente, se a pessoa for uma pessoa temente a Deus, você diz, não vamos esperar Jesus Cristo descer do céu aqui para dizer se o leite faz bem ou mal de novo. Você tem um corpo. Nós somos muito, muito melhores do que a própria ciência. Por quê? Porque somos nós que fazemos a ciência. Então, geralmente, quem faz é melhor do que o que está feito. Ou seja, o criador é melhor do que o seu produto. Pessoal, a gente não precisa esperar a ciência resolver esse dilema ético, esse dilema que vai muito, muito mais fundo do que a gente pensa para poder passar um tipo de tratamento desses para o paciente. Só vai envolver uma coisa, vontade e a exclusão de alguns alimentos para a gente avaliar se a pessoa é alérgica ou não. Se ela não for alérgica, bem, ela pode voltar a consumir de novo. Você só tem que retirar esses alimentos. O tempo que a gente consegue observar clinicamente é 45 dias. A gente não precisa esperar Jesus descer, a pessoa tem um corpo, você só vai experimentar esse tipo de tratamento. Nós vamos dar todo o suporte para você entender o que é esse tipo de tratamento. Se o paciente quiser até receita, você vai ter essa capacidade de passar as receitas para ele. Consumir as coisas sem glúten, o que a gente diz é que vai ter que consumir alimentos de verdade, pessoal. Nada que venha ensacado, nada que venha de uma forma que a gente tenha que abrir. A gente vai ter que descascar mais, desembalar menos. É uma coisa muito simples. A gente que fica complicando, querendo complicar, mas no geral é muito simples. Cortar glúten, cortar leite. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar com isso, para vocês terem ideia, eu tinha que importar os probióticos de São Paulo ou de alguma outra cidade, porque aqui mesmo não tinha. Então, eu prescrevo já isso há muito tempo, faz realmente muito tempo. Trabalho com isso há muito tempo. Então, o tempo que a gente observa, e foi inclusive um tempo observado em consultório,
que os 45 dias são muito essenciais, principalmente por causa do leite. O glúten, a gente consegue desinflamar o corpo do glúten em geral até 15 dias. Mas o leite, ele dá muito trabalho e a gente vai explicar isso aí para vocês. Vai ter essa aula que a gente vai envolver. Já tinha até um vídeo antes que eu gravei sobre beta-caseomorfina 7. Aí vocês vão ver mais para frente. Agora já nessa próxima aula. E é só excluir o leite e o glúten, a gente tem 90% do trabalho concluído. E para que o paciente exclua, para ele conseguir ter a consciência de como vai excluir, isso você vai ter que explicar para ele o que é o glúten, o que é que o glúten faz mal. E tem estudos mostrando que mais de 25 mil pessoas, não são estudos quaisquer, são reviews dos maiores journals do mundo. E aí eu até explico naquele modelo antigo, tem a pirâmidezinha, a opinião do especialista, ela está lá em 6º a 7º lugar, no grau de importância científica. Ou seja, a minha opinião, do Raul Lobato mesmo, que vos fala, ela está em 6º ou 7º lugar, você não teria a menor obrigação de acreditar em mim. Mas quem está falando sou eu? Não. Quem está falando é um estudozinho científico que está acima? Não. Quem está falando é um estudo de um grupo de estudos científicos que está um pouco acima? Não. Está falando, pessoal, o topo da pirâmide. O que há de mais moderno na ciência são as reviews dos melhores journals, e a gente vai respaldar isso tudo para vocês. Começamos agora, e o método Raul Lobato consiste em exatamente convencer o seu paciente de que você tem um tratamento, de que você tem um tratamento que vai dar certo, e que vai melhorar as dores dele, e que vai fazer ele ficar independente de você, tá certo? É um paciente que vai sempre querer voltar para o seu consultório, porque você vai oferecer uma saída para ele, você vai oferecer a real cura, o real tratamento. É uma palavra muito forte, Raul, cura? É, mas é o que acontece. Eu até esses dias topei em um livro que eu fiz o pedido, que é baseado nos estudos do Fasano, ainda não tinha. Eu topei esses dias, fiz o pedido, e quando ele chegar eu vou mostrar para vocês. Isso é o que há de mais moderno que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Só espero que vocês aprendam esses 3 conteúdos simples aí que a gente passou. Se tiver que escolher um dos artigos, porque o tempo está corrido, se quiser, bota no Google Tradutor. Se possível, vai fazendo a tradução para que você vá pegando os termos técnicos. Afinal, ler em inglês não é difícil desde que você entenda os termos. E os termos você só pega na prática. Se eu, por exemplo, quisesse ler os artigos hoje, sei lá, de urologia, acho que eu ia me dar muito mal, eu ia demorar muito tempo para ler, porque os termos da urologia são completamente diferentes dos termos da gastroenterologia, são completamente diferentes dos termos da fisioterapia. Então, é só um medozinho, um bobo que você vai ter que vencer. Procure saber disso, porque isso aqui são as coisas que você vai ter que levar para dentro do seu consultório, ou desenhando, ou em forma de cards. Se você quiser, imprime um cartão desse em uma impressora laser, para ter lá e explicar para o paciente que sempre ele tem paciente que é visual, tem paciente que é auditivo, tem paciente que é kinestésico. Os kinestésicos, você vai conseguir desfazer isso com as técnicas que a gente vai passar manuais para vocês. Os auditivos, com as coisas que a gente consegue falar para vocês e vocês vão transmitir para o paciente. E os visuais são os pacientes que você vai ter que literalmente desenhar tudo para eles, ou mostrar esses cards para ele, mostrar esses artigos para ele, dizendo que não é você que está falando, é o topo da ciência moderna, que ele só tem que vencer esse medozinho, e para isso você tem que ter vencido esse medo antes dele. Então, o tratamento vai começar com você, é um desafio que eu lanço aí agora. Vamos atrás, agora a gente vai publicar essa aula de leite ainda essa semana, agora eu vou atender no consultório, como eu digo, o meu curso ele é totalmente baseado na prática, e a gente vai guiar vocês, pessoal. Eu só peço isso, me deixem guiar vocês para esse caminho, que é o caminho da fisioterapia digestória. Chegou lá no fundo, vocês não viram resultados, não viram nada, eu tenho aquelas garantias que eu mostro para vocês, a gente vai prometer que você vai ser no mínimo uma pessoa diferente, vai ser uma pessoa mais iluminada, afinal de contas, a luz, a que a gente fala, a luz da verdade, ela é a luz do conhecimento. A verdadeira fome da alma, pessoal, é o conhecimento. E, no mínimo, isso a gente vai começar a suprir em vocês. Só que, além do conhecimento, eu espero que vocês se transformem, porque vocês se transformando, vocês sendo exemplo para o paciente de vocês, vocês vão conseguir passar isso de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais verdadeira. Porque o que eu prego, acima de tudo na minha vida, é a verdade, a sinceridade, e é isso que eu tento transmitir aqui para vocês,
para que vocês transmitam isso para frente. Isso tem que crescer igual uma árvore, pessoal. A seiva, ela sai lá do caule, mas ela chega até a última folhinha. A gente vai tentar transmitir isso e eu espero que vocês deem continuidade a tudo isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? Vamos lá, a gente se vê na próxima aula. Decora e aprende, ensaia no espelho. A gente vai ter essa oportunidade de nos encontrarmos olho no olho aqui, nem que seja virtualmente, e aí a gente vai poder analisar todos esses medos de vocês, analisar todas essas obstruções mentais que às vezes possam existir, e a gente vai tentar solucionar psiquicamente e fisicamente para que vocês passem a ser pessoas extraordinárias e comecem a iluminar os pacientes de vocês, transformar os pacientes de vocês acima de tudo, tá certo? Então, um beijo, um abraço aí do seu amigo Raul Lobato. Conta comigo, não espera me encontrar em algum canto um dia para perguntar alguma dúvida que você tenha. Pergunta logo, tá certo? A gente se vê, um abraço para vocês e até a próxima aula.